Shalom, igreja. Graça e paz. Queria compartilhar uma palavra, está em Provérbios 4, do 1 ao 6. Muito feliz em estar em casa. A gente estava esse final de semana no Pérolas, na IAP Bahia. E aquela terra é a terra onde está acontecendo um avivamento. Realmente, se você tiver uma oportunidade um dia de pisar lá, todo mundo está falando do que está acontecendo naquele lugar. Há 4 anos atrás, eu ia para lá e parecia uma série da Netflix. O primo matou outro tio, o tio matou o irmão e outro se matou. Era só morte para tudo que era lado. A gente tinha até medo de ficar andando lá. Hoje a gente vai lá, as pessoas só falam da glória de Deus. Da IAP Bahia, o que Deus está fazendo naquele lugar. Amém? Compartilhar então uma simples palavra. O tema desse Provérbios 4 diz assim: conselho partenal. Quem aqui é filho de Deus? Diz assim a palavra de Deus: filhos, escutem a instrução do pai, estejam atentos para que obtenham entendimento, porque eu lhes dou boa instrução. Não abandone o ensino. Quando eu era menino em companhia do meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos da minha mãe, e ele me ensinava e dizia: que o seu coração retenha as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquira sabedoria, adquira o entendimento, não se esqueça, nem se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria e ela guardará você. Ame-a e ela a protegerá. Amém? Aqui Salomão está falando sobre sabedoria, sobre o que é a sabedoria e que nós, filhos de Deus, precisamos ter a sabedoria. O que eu acho engraçado é que tem pessoas ímpias que estudam provérbios, que lê provérbios para sua empresa, para suas finanças, para todos os lugares, e em alguns lugares, na casa de Deus, os filhos de Deus não lê provérbios, sendo que isso é para nós. A sabedoria, queridos, é para você, porque você é filho de Deus. Nós ouvimos hoje sobre Joel J, Caio Carneiro, Flávio Augusto. Vai ouvir podcast, Tiago Nigro. Ouve, todos eles estão falando sobre provérbios. E nós que somos filhos de Deus, que temos acesso a isso, não estamos lendo. Então o conselho que eu quero dar para você: começa a ler provérbios, 1 por dia, 2 por dia. Quem quer mais sabedoria, mais entendimento, mais conhecimento, está aqui um tesouro rico para que você possa avançar e prosperar em todas as áreas da sua vida. Amém? Eu pesquisei o que é sabedoria na Bíblia, e o que eu achei foi a seguinte tradução: não se refere apenas ao conhecimento intelectual, mas à aplicação responsável desse conhecimento, com bom senso, ações corretas, especialmente no contexto de seguir os ensinamentos de Deus. Ser sábio, portanto, envolve a busca e a orientação de Deus, obedecer aos seus mandamentos e viver em conformidade com a sua vontade. A sabedoria é totalmente diferente da inteligência. Inteligência você vai adquirir estudando, buscando conhecimento, fazendo curso, fazendo faculdade. Mas a sabedoria é a forma de como você utilizar a inteligência na hora certa e no momento certo. Então nós temos que pedir sabedoria a Deus em todos os momentos da nossa vida, porque o Senhor, Ele governa a minha e a sua vida. E se Ele governar a nossa vida, tudo Ele vai nos conduzir, e nós vamos viver toda a prosperidade debaixo dos céus para nós. Só que para isso nós temos que pedir sabedoria e nos aconselhar com Deus. O que acontece muitas vezes é que a gente começa a fazer na emoção, fazer no nosso achômetro, no nosso achismo, e aí depois, quando as coisas dão errada, a gente vai lá e quer cobrar Deus. Só que o Deus pega e fala assim: mas você me perguntou antes de fazer? Você me perguntou antes de comprar? Você me perguntou antes de tomar essa atitude? Então hoje está ficando um conselho sábio aqui para nós, de Salomão: qualquer atitude que você for tomar, peça sabedoria e direção a Deus. Amém? E também em Provérbios 9:10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, conhecer o santo é ter entendimento. Então o princípio da sabedoria é temer a Deus. Queridos, você quer ter uma prosperidade na sua vida em todas as áreas? Teme a Deus em todas as áreas. Quer ter uma prosperidade na área financeira? Tema a Deus na área financeira. Quer ter uma prosperidade no seu casamento? Tema a Deus no seu casamento. Porque não tem como você querer ser próspero na área financeira se você não teme a Deus.
Não tem como você querer uma prosperidade dentro da sua casa, dentro do seu casamento, dentro da sua família, se não há temor a Deus. É o temor a Deus que te impede de errar. É o temor a Deus que te impede de pecar. Por que que hoje você não passa a perna em ninguém? Por que que hoje você não rouba ninguém? Por que que hoje você não dá calote em ninguém? Não é pela IAP, não é pelo seu líder, não é pelo seu cargo, é porque há um temor dentro de você, e esse temor chama Espírito Santo. Porque quando alguém te manda uma mensagem, o inimigo cria uma cilada, ou passa alguma coisa na rua, e você não olha, porque há o seu melhor amigo dentro de você, a presença, o Espírito Santo, dando temor a você, falando: não vai por esse caminho, não faz desse jeito, não faz dessa forma, porque os planos e os caminhos que o Senhor tem para os filhos de Deus é bem melhor do que qualquer coisa dessa terra, amém? Então pega isso daqui, em toda a área da sua vida, que você temer a Deus, certamente ela será próspera, amém? E aqui viver em obediência a Deus nos traz a proteção divina. Quem aqui quer ser próspero na sua área financeira? Quem aqui tem temor ao Senhor na sua área financeira? Então é incrível o brasileiro, nós não, porque nós somos filhos de Deus, fazemos parte do reino, amém? Mas as pessoas falam: eu quero que Deus me prospere, eu quero ser próspero, eu quero que o Senhor me capacite, que eu cresça e avança cada vez mais. A gente fala: então vamos obedecer ao Senhor, vamos entregar o dízimo na casa de Deus? Ah não, Deus não precisa disso. Então quer aquilo que Deus pode dar, mas não quer obedecer, não quer o temor ao Senhor. Vocês estão entendendo? Então hoje está uma palavra clara para o Senhor, uma palavra clara do Senhor para mim e para a sua vida. Quer temer a Deus, quer desfrutar das promessas, quer viver debaixo do temor ao Senhor, se prepare, peça ajuda ao Espírito Santo, e Ele vai te conduzir a viver toda obediência em Deus, amém? Então aqui toda mulher do reino e todo homem do reino vive a legislação do rei. Não tem como você falar que é uma mulher do reino, um homem do reino, sendo que você não cumpre os princípios, não cumpre a legislação do reino, não cumpre, sabe, aquilo que o rei deixou para nós. Nós temos um manual que é a Bíblia. Para toda a área da sua vida que há um problema, dentro da Bíblia há uma solução. Você não precisa passar em psicólogo, em psiquiatra, você não precisa gastar dinheiro com remédio, você não precisa gastar dinheiro com droga, com bebida, você não precisa de nada disso. Se você aprendeu isso no mundo, você aprendeu de uma forma errada, porque se você tiver temor a Deus, o Senhor vai te fazer prosperar em todas as áreas da sua vida, amém? E nós vamos prosperar em todas as áreas, queridos, porque nós vamos pedir sabedoria a Deus, amém? Então aqui se você cumpre princípios, você faz parte do reino dos céus. Então nós temos que aprender que sabedoria, que ter o temor ao Senhor e cumprir princípios faz parte do reino. E se você não consegue fazer isso, peça ajuda ao Senhor Jesus, peça ajuda a Deus, peça ajuda à presença. Fala: Espírito Santo, me ensina, porque quem vai te convencer não é o homem que ministra aqui em cima, mas é a palavra que sai desse altar e entra no seu coração. É o Espírito Santo que habita em você. Se for difícil para você dizimar, se for difícil para você primiciar, se for difícil para você ofertar, peça para Deus, fala: Senhor, me ajuda, me ensina a ter temor ao Senhor nessa área. Se for difícil para você largar a pornografia, peça ajuda a Deus, fala: Senhor, me ajuda a ter temor ao Senhor. É incrível que nas igrejas hoje não fala mais sobre isso, não fala mais sobre pecados, mas na igreja de reino nós denunciamos ainda o pecado, meus amigos. Nós denunciamos. Se for difícil você ficar curtindo mulher no Instagram, se for difícil você ficar, dando essas brechas, peça o temor e a sabedoria ao Espírito Santo, e Ele é o maior interessado em prosperar a sua vida, amém? E outro conselho que eu queria dar, que está em Lucas 14, 28. Lucas 14, 28 diz assim: pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios para concluir? O que acontece é que o povo, os filhos de Deus, têm uma fé ilusória, e aí começa a gastar no cartão de crédito, começa a gastar no lease, começa a fazer empréstimo, achando que Deus vai prover amanhã. Só que aí está todo enrolado, está endividado, um monte de coisa, e depois vai orar e vai cobrar a Deus, falar: Senhor, por que eu estou nisso? Mas antes de você ter o cartão de crédito, antes de você pegar um empréstimo, antes de você pegar o dinheiro do lease, primeiro você tem que ter temor a Deus, sabedoria, e perguntar para Ele: será que eu estou no momento certo de fazer isso? Será que eu posso fazer isso? Então se você perguntar antes ao Senhor, você vai evitar muitos problemas na sua vida, amém?
E eu quero dar um conselho para casais. Antigamente eu tinha uma visão, eu tinha o meu salário, a minha esposa tinha um salário dela, e cada um fazia o que queria, cada um seguia de uma forma. Só que casal que não caminha junto, que não tem a mesma visão, que não está debaixo do mesmo propósito, não vai prosperar. Ei varão, você só vai prosperar. Ei homem, você só vai prosperar se a sua mulher estiver no mesmo caminho que você, na mesma visão que você, sabe, no mesmo entendimento que você. Então tem muitos casais hoje que não tem diálogo dentro da sua casa, principalmente na área financeira. O dinheiro é da mulher, ela gasta como ela quer. O dinheiro é do homem, ele gasta como ele quer. E aí quando vai ver, estão gastando muito mais do que o que recebe. E aí começa a ter discussões, começa a ter briga, começa a ter um monte de coisa. Por quê? Porque não teve sabedoria, não teve temor. Então eu quero dar um conselho para você que mudou meu casamento há mais ou menos 1 ano. Diálogo. Tenha diálogo com a sua esposa, fale sobre tudo, mas principalmente sobre as finanças. O que acontece é que os casais hoje, as pessoas não têm mais diálogo entre si no casamento. Aí a mulher vira para o homem e fala assim: eu vou fazer a unha, eu vou fazer o cabelo, eu vou fazer os cílios, eu vou fazer a sobrancelha, eu vou comprar uma roupa nova, e você para de ser banana e você vai ter que pagar. A mulher impõe isso no homem, nem sabe se o homem tem essa condição de fazer. Eu não estou falando, homem, que você não deve fazer, você tem que fazer e tem que investir na sua esposa com força. Mas você tem que conversar com ela, explicar até onde ela pode ir, até onde vocês podem ir. Porque tem casais hoje que ganham 5, 10 mil, mas só de cartão de crédito paga 5, 10 mil. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar? Tem pessoas hoje que ganham 5, 6, 7, 8 mil, mas vai olhar os custos, está 5, 6, 7, 8 mil. Por quê? Porque não tem diálogo, não tem planejamento, não tem sabedoria. Então o que eu estou fazendo hoje? Eu sento com a minha esposa 2 vezes no mês, 3 vezes no mês. A gente olha todas as contas que tem, e a gente olha tudo que a gente vai receber, juntando a minha renda e a dela. E aí a gente pega e fala: ó, vamos eliminar esse cartão, vamos eliminar essa dívida. Agora a gente está no momento de cortar custos, de cortar gastos. E aí ela começa a falar: eu quero fazer isso, fazer aquilo, fazer isso. Então eu falo: vamos uma vez por uma coisa de cada vez, uma vez por mês. E essa responsabilidade, homem, é sua. Não é a sua mulher que tem que pegar, chamar você e falar: oh, senta aqui, vamos conversar. Você que é o cabeça da sua casa, amém? Então é você que tem que chamar a sua esposa. Vai tomar um café, vai almoçar, vai na sua casa, prepara um café e fala: amor, senta aqui que agora a gente vai ter um discipulado. Senta aqui que agora a gente vai discipular nossas finanças. E é você que ensina ela. Você que é o professor, você que é o provedor, é você que tem que ensinar e mostrar para ela. O que acontece é que os homens falam: nós vamos aqui, ó, nessa direção. Só que não fala para a mulher, e a mulher está indo para aquela direção. E por isso que está demorando para crescer, para desenvolver, para prosperar. Porque um está falando para ir reto e o outro está falando para a direita. Agora, se você ter diálogo com seu casal, com seu cônjuge, se vocês conversarem, vocês vão avançar de uma forma sobrenatural. Se vocês terem, sabe, ali o princípio de diálogo, de conversa, pedir sabedoria ao Senhor, vocês vão conseguir avançar em todas as áreas da vida de vocês, amém? Então faça isso uma vez no mês, de sentar e conversar. Fala: o que dá para eliminar? Vamos cortar esse cartão de crédito, vamos cortar esse custo, vamos começar a investir, vamos começar a guardar dinheiro. Se planeja para uma viagem uma vez no ano. Você tem que viajar uma vez no ano, você, sua esposa, você, sua família. Saber que se você guardar R$200 por mês, você consegue se planejar e fazer uma viagem. Então por muitas das vezes você não viaja, você não desfruta. A gente não faz isso porque a gente não tem planejamento, porque acaba gastando com outras coisas. Mas se vocês sentarem, terem esse diálogo, conversar, se planejar, vocês vão ver que vocês vão poder desfrutar de muitas e muitas coisas, das bênçãos do Senhor, amém? O Senhor quer dar bênçãos sobre nós, o Senhor quer te abençoar, mas para isso você tem que aprender a administrar suas finanças, e principalmente administrar como casais. O mundo aí fora está pregando isso: o dinheiro é da mulher, o que é do homem, é separado para lá e para cá. Mas no reino de Deus ainda nós somos uma carne só. O dinheiro ainda é um só, sabe? As finanças ainda é uma só, as contas é uma só. Não importa quem ganha mais, não importa quem ganha menos, os dois ganham o mesmo valor, porque o valor ele se torna único, ele se torna o mesmo no final. Então não dá para chegar e falar: ó, eu quero fazer isso desse jeito e dessa forma. Tem que ser conversado, tem que ser alinhado, tem que ser explicado. Quem não fez casados para sempre, faz casados para você ver. Eu aprendi sobre isso, a aula combinado, o diálogo mudou meu casamento. Porque antes a minha esposa chegava e eu chegava em casa,
com roupa escondida, eu não podia deixar ela ver que eu comprei roupa, e ela não queria deixar eu ver que comprei, porque o que você gastou, o que você fez, mas tá errado, e ficava uma competição, você gastou 400, então vou gastar 400, e não é assim, isso é imaturidade, nós éramos imaturos, mas um casal maduro, um homem maduro fala, vai lá amor, pode gastar, pode investir, pode comprar, mas à noite tem, amém? Pega a dica, vai quebrar o gelo, bate palma aí varão. Só colhe quem planta, amém? E mulheres, um conselho que eu queria dar: converse com seus esposos, saiba falar com ele. Você quer fazer o cabelo, quer cortar a unha, sabe, você quer comprar uma roupa, conversa com ele e fala, amor, dá pra fazer? Esse mês a gente consegue. O problema é que as mulheres não fazem conta e falam, você tem que me levar no japa toda semana, você tem que me levar no restaurante todo mês. Aí quando vai ver final do mês, o cara tá apertado, tá endividado, porque é tanta coisa pra pagar. Só que você tem que ser flexível, amém? Queridos, eu creio que o povo de Deus vai prosperar de uma forma violenta. Então hoje nós vamos ter sabedoria como casais, nós vamos ter diálogo, nós vamos conversar, e o melhor, nós vamos se planejar, amém? Outra coisa que eu queria te falar, o último conselho: corta o seu cartão de crédito, meu irmão. Cartão de crédito não é seu dinheiro. Tem pessoas que confundem. Qual que é o seu salário? É 12 mil. Mas quanto você recebe da sua empresa? Recebo 5 e tenho 7 de limite de cartão de crédito. O cartão de crédito é um dinheiro que não é seu. O cartão de crédito é um dinheiro que é do banco. Então tenta usar ele para aquilo que realmente é necessário, que é necessidade. Porque o problema do ser humano não é as grandes coisas, mas são as pequenas pedras. A gente acaba pagando 7 ali, 10 ali, 8 ali, 90 ali. Quando você vai ver no final do mês, o cartão deu 7 mil só com besteira. Faz as contas de quanto você gasta com iFood. Faça as contas. Senta você e a sua esposa, fala, amor, vamos fazer as contas de quanto a gente gasta com besteira. E você vai ver que 30%, 40% do seu salário são com coisas fúteis. Imagina se você pega esse dinheiro e investe no reino. Imagina se você pega esse dinheiro e investe no seu casamento, investe na sua família, investe em você, amém? Então eu queria deixar esse conselho para vocês. E homem, não tenha medo de investir na sua esposa. Depois que eu comecei a investir na minha esposa, o meu casamento mudou totalmente. Não tenha medo, invista, mas invista com força. Ela é o seu bem mais precioso. Se você tiver alguma dificuldade, se vocês tiverem dificuldade para conversar, se for conversar e aí um fala mais alto, outro fala mais alto, vocês começam a discutir, sabe o que vocês façam? Orem antes. Fale, Espírito Santo, esteja nessa mesa, esteja nessa conversa, conduza o nosso discipulado, e Ele vai ser o maior interessado em prosperar o seu casamento, amém? Se coloque-se de pé, por favor. Vamos orar, agradecer a Deus. Coloque-se de pé, amém? E eu queria que você pegasse esse conselho e praticasse, queridos, praticasse. Eu só estou falando isso porque eu vivo isso. Nenhum ministro sobe aqui no altar e ministra algo que não vive. Então hoje, a minha oração, quando eu peço para Deus, eu não peço mais saúde, eu não peço mais dinheiro, eu não peço mais empresa, eu não peço mais nada disso. A primeira coisa que eu peço a Deus é sabedoria. Senhor, me dê sabedoria, como lidar no meu casamento, como lidar nas finanças, como lidar na empresa. Peça sabedoria ao Senhor. É o conselho de Salomão. Foi isso que ele pediu para Deus. E você vai ver como o Senhor, Ele vai te tornar um homem sábio, uma mulher sábia, amém? Vamos orar para agradecer a Deus. Pai, nós queremos te agradecer. Espírito Santo, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela tua presença, pela tua palavra. Que nós venhamos, Senhor, entender que a sabedoria, Pai, é o temor a Deus. Nos ensina, Senhor, a temer o Senhor em todas as áreas da nossa vida. Pai, nos ensina a ser mais fiéis nos dízimos, nas primícias e nas ofertas. Nos ensina, Senhor, a ser obediente a Ti e ser fiéis, Senhor Jesus, no pouco, porque no muito o Senhor nos colocará. Nos ensina, Senhor, como casais, como pessoas, a ter diálogo, ter conversa e a crescer e a prosperar junto. Eu declaro que os seus filhos, Senhor, os filhos de Deus, os casais, Senhor, do reino, vão crescer de uma forma violenta esse ano, vão prosperar de uma forma violenta esse ano. Mas nós te pedimos, Espírito Santo, assuma o total controle das finanças, do casamento, da casa, da família. Nos ensina, nos dê sabedoria para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. É isso que eu te peço e eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Você pode dar um aplauso a Deus? Tem máquina do lado esquerdo, do lado direito. Fique à vontade para ofertar, para primiciar, para dizimar, amém?